Gênesis. Verde no início. Gênesis 4, versículo 13. Gênesis, tem gente com dificuldade de achar Gênesis. Gênesis 4, versículo 13. Amém? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que eu possa ser perdoado. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer o que o achasse. Amém? Vamos poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é um drama, talvez, depois da queda do homem, o segundo maior drama da Bíblia no início. Nós vemos ali Caim matar seu irmão Abel, tirar a vida dele, tramar contra a vida dele, fazer todo um teatro convidando seu irmão ao campo para poder ceifar a sua vida. E depois nós vemos o drama de Caim caindo em arrependimento desesperado. É maior a minha maldade a qual eu posso suportar. Eu não consigo conviver com isso. Isso está consumindo a minha vida. Nós vemos, irmãos, que quando nós vemos lá o contexto, nós vemos que eles estavam apresentando sacrifício ao Senhor. E existe muita especulação quanto ao porquê disso ou porquê daquilo, mas na verdade Caim estava entristecido porque o Senhor recebia o sacrifício de Abel, mas não recebia o seu sacrifício. Talvez houvesse uma falha de caráter em Caim, talvez Caim não tivesse um amadurecimento, uma compreensão do que era ser necessário para agradar a Deus ou para mudar, a sua atitude. Talvez ele fosse uma pessoa insegura, uma pessoa inconstante, uma pessoa que precisasse de um pouco mais de atenção, uma pessoa que procurasse talvez uma resposta, e ele estava ali diante daquele drama, e ele buscou o caminho mais curto, mais fácil. Ele quis eliminar o problema, e naquele momento ele feriu seu irmão, convidando seu irmão para estar ao campo com ele, feriu seu irmão e matou seu irmão. Mas eu quero dizer algo para você, querido, nessa noite abençoada. Muitas das vezes nós fazemos coisas terríveis sem ter a consciência do que nós estamos fazendo, ou sem ter a consciência da extensão das consequências daquilo que nós fazemos, porque talvez não tenha precedente na nossa vida aquilo que nós falamos ou fazemos, ou na maneira que nós agimos, e nós não sabemos aonde isso vai atingir, ou a profundidade que isso vai chegar. Às vezes você tem matado pessoas em sua vida, porque você tem tomado atitudes difíceis, que tem ferido muitas pessoas, que tem amargurado pessoas, que tem lançado pessoas para fora, que tem jogado pessoas para longe, que tem feito pessoas estar longe de você, e longe talvez até de Deus, porque você representa Deus para a vida das pessoas. E muitas das vezes nós temos matado amigos, irmãos, companheiros, pessoas que estão ao nosso lado, mas nós não temos consciência daquilo muitas das vezes que nós estamos fazendo. Nós queremos tomar o caminho mais fácil, o caminho mais prático, e nós perdemos a linha e cometemos coisas terríveis.
fico imaginando o drama daquele homem. Aquele homem desesperado, quando ele entendeu que ele tinha matado, ninguém tinha morrido ainda, irmão. Ele não sabia o que era a morte. Nunca mais ele veria o seu irmão Abel. Ele não teria condição de estar reconciliando-se com ele. A vida dele nunca mais seria a mesma. Ele carregaria aquela culpa sobre a sua vida todos os dias. E nós vemos aqui quando ele cai em si, e ele fala que a maldade é tão grande, eu não consigo suportar a minha iniquidade, a dor que está sobre mim, isso é grande demais, isso é pesado demais. Eu não sabia. Nós traçamos um caminho para a nossa vida e tomamos decisões que nós achamos melhores para nós tantas vezes na nossa vida, mas nós muitas vezes nós não medimos as consequências daquilo que nós fazemos ou como nós fazemos. Existem pessoas que erram tentando acertar. Existem pessoas que ferem e magoam e entristecem querendo traçar um caminho reto. Mas como isso é possível? Porque o homem é falho, o homem tem dificuldades, o homem tem defeitos. E graças a Deus porque nós temos defeitos. Eu costumo dizer que se nós não tivéssemos defeitos, nós fôssemos perfeitos, a nossa vida não se encaixaria na vida de ninguém. São os nossos defeitos, as nossas falhas, que fazem com que nós nos encaixemos na vida do nosso irmão e passamos a ser um todo, um corpo, um em Cristo Jesus. Amém. As suas falhas são compensadas pelas coisas boas que você tem em sua vida, e as falhas do seu irmão são compensadas pelas coisas boas que existem na vida dele. E muitas das vezes você supre alguém na sua vida. Você supre alguém na sua vida, alguém que você sustenta espiritualmente na sua vida, de uma maneira moral, de uma maneira espiritual, de uma maneira poderosa. Todos nós somos defeituosos, propositalmente, para que venhamos a nos encaixar, ou depender, ou ser interdependentes de nossos irmãos, para que possamos ter uma unidade. Você não é perfeito, mas Deus te ama porque você é assim. Esse homem estava desesperado. Talvez você não tenha consciência ou parado ainda para analisar as suas atitudes e ver que talvez você tenha ferido muitas pessoas no meio do caminho. Ver que talvez muitas das coisas que você tem feito, mesmo pelos melhores motivos, tem magoado, entristecido, matado pessoas ao seu redor. Ele queria agradar a Deus. Ele estava desesperado. Eu quero dizer algo para você, querido. Há tempo para todas as coisas embaixo do céu. Deus tem um projeto na sua vida. E se você segue o caminho de Deus, você vai chegar ao objetivo que Deus tem preparado para você. Caim tomou um atalho. Isso foi marcado na sua vida para sempre. E ele estava desesperado, agoniado. E ele chegou à conclusão daquilo que ele havia feito fora tão terrível, que qualquer criatura que encontrasse o mataria, tiraria sua vida, porque isso era abominável. Ele começou a entender: eu matei meu irmão, eu nunca mais eu vou ver. Eu nunca mais eu vou ver Abel. Eu não vou poder nem me reconciliar com ele mais. E naquele momento de angústia, de desespero, ele fala com o Senhor: olha, eu estou sendo lançado para fora da tua face, porque eu fiz algo abominável. Eu estou sendo lançado para fora de tudo que eu conheço, do mundo que eu conheço, dos arredores que eu conheço. Eu estou sendo banido, eu estou sendo prescrito, eu estou sendo deixado de lado por algo que eu fiz. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, manifestando talvez
uma das primeiras, ou talvez a segunda manifestação da graça de Deus, depois de ele ter tirado ali Adão e Eva do paraíso, mas dado a eles orientação de como eles viveriam. Naquele momento, irmãos, Deus coloca uma marca em Caim, que não é uma marca de vergonha, que não é uma marca de derrota, que não é uma marca de desgraça, é uma marca de remissão, é uma marca de misericórdia, é uma marca de graça, é um salvo-conduto de Deus, dizendo: quem tocar nesse homem vai saber comigo. Ele é comigo, eu trato com ele, eu estou na vida desse homem. Aquela era a marca de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Caim se arrependeu amargamente. Ele sofreu, ele chorou, ele se arrependeu, e ele foi marcado por Deus para não morrer. Eu vi muitas vezes pessoas pregando que a marca de Caim é uma marca de desgraça, de desonra. Eu vi cada besteira o pessoal falando, né, de descendência disso, daqui, isso é uma besteirada do tamanho do mundo. Mas eu quero dizer algo para você, irmão: aquela marca é uma marca de vitória, de graça, de misericórdia de Deus. Quantas vezes nós fazemos uma besteira do tamanho do mundo na nossa vida? E de repente Deus nos marca para que o mal não tome a nossa vida e não destrua a nossa vida. Talvez você tenha passado o filme na sua mente agora de tantas coisas que talvez você tenha magoado alguém. Talvez tenha passado agora o filme de muitas pessoas que talvez tenham ficado feridas no meio do caminho, na sua trajetória de alcançar os seus objetivos. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: há tempo da misericórdia e da remissão de Deus para a sua vida. Aquele homem caiu diante de Deus e falou: eu estou desgraçado, eu estou arruinado, eu não tinha noção do que eu fiz, Senhor, eu não tinha noção daquilo que eu fiz, Senhor, o que eu fiz foi terrível, eu não consigo suportar, isso eu não consigo suportar. Há momentos, irmãos, que nós temos que voltar atrás, e nós temos que nos reconciliar, para que nós possamos alcançar a vitória. O meu sogro fala algo muito interessante. Ele fala que às vezes nós damos um nó numa corda, e por mais que você dê corda, aquele nó, ele não vai se desfazer sozinho, ele vai permanecer. Aquele nó só vai ser desfeito quando você puxar aquela corda toda de volta e desfizer aquilo não. Tem horas que nós temos que parar e rever os nossos conceitos, ver os nossos princípios, o que nós temos feito, se nós temos magoado alguém, entristecido alguém, se nós temos espatado pessoas em nossa vida, se nós temos destruído sonhos, talvez nós temos trazido tristeza para muitas pessoas. Eu quero dizer, querido, que nessa noite Deus tem te chamado a reconciliar-se com aquele que você entristeceu em sua vida, ou talvez tentar reparar algo que você tenha feito em sua vida, porque, querido, uma ferida que não é curada, ela vai te levar à morte. Você sabe o que é gangrena espiritual? Gangrena espiritual é uma apostasia. Chega uma hora que você está acostumado com a religião e você não tem mais contato com Deus. Existem pessoas que têm uma religiosidade muito grande, mas elas nunca tiveram, talvez, um encontro verdadeiro de conversão e de transformação em suas vidas. Porque a transformação só vem através do arrependimento que Caim viveu, do arrependimento que Manassés viveu, do arrependimento que Pedro viveu. Quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Eu fico imaginando, talvez,
como esses homens sofreram quando caíram em si. Feliz aquele que consegue cair em si, que consegue se esclarecer, que consegue enxergar que fez algo abominável e que tem tempo de reconciliar-se, que não foi o caso de Caim. O irmão dele estava morto. O irmão dele estava morto. Às vezes nós criamos intrigas e picuinhas com pessoas tão amadas, por coisas tão bobas, e nós às vezes não conseguimos voltar atrás para poder estar consertando isso, e perdemos a vida daquela pessoa em nossa vida para sempre. Martinho Lutero tinha um amigo muito amado chamado Zwinglio. Eles debatiam por causa da transubstanciação. E Martinho Lutero era um homem zeloso e mais cabeça dura. Zwinglio era mais velho, mais experiente, mais temperante. Ele ficou naquela picuinha com seu amigo por causa de uma questão teológica, e ele ficou naquela briga. Sabe o que aconteceu? Zwinglio morreu. E Martinho não conseguiu reconciliar-se com seu amigo. Irmãos, não deixe as suas amizades morrerem por causa das atitudes que você tomou em sua vida. Não deixe as pessoas se decepcionarem com você por causa dos seus objetivos. É melhor perder alguma coisa em sua vida do que perder o amor das pessoas que estão ao seu lado. Sabe por quê? O Evangelho é baseado nisso. O Evangelho é baseado em coisas espirituais. Você pode perder tudo, mas se você tem a graça de Deus em sua vida, você foi mais do que vencedor. Nós vemos Paulo falando: não adianta você ter isso, ter aquilo, ter aquilo outro. Não adianta você ter poder, ter isso, ter aquilo mais, ter conhecimento. Se você não tem amor, você não tem nada. Você está louco. Você não compreendeu o Evangelho de Cristo. Você não entendeu porque Ele se levou até aquela cruz, sacrificou pelo homem. Ele foi o sacrifício para curar a ofensa que nós fizemos contra Ele. Ele abriu mão da sua vida, e nós não queremos abrir mão de nada para mudar a nossa vida e para nos reconciliar com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe o que é engraçado? A vida é tão curta. Tem hora que bate um vento e vai cada um para um lado, né? E às vezes você tem que se distanciar de alguém tão querido, e talvez você tenha tido um racha com aquela pessoa, e não vai ter mais a oportunidade de se reconciliar com ela. Porque mais que alguém esteja longe, se você estiver bem com ela, ela estará em seu coração. Amém? Charles Chaplin disse que a vida ensinou ele a dizer adeus às pessoas que ele amava, sem tirá-las de seu coração. Às vezes você tem que dizer adeus para a forma física, a presença física daquela pessoa. Mas se aquela pessoa te ama, você ama aquela pessoa, ela nunca vai deixar de existir ou de viver no seu coração. Ela sempre vai estar com você, amém? Ela sempre vai estar com você. E se você perdeu o tempo da sua vida se desconciliando com ela, tendo uma separação com essa pessoa, tendo um cisma, uma tristeza, uma amargura, uma ferida, irmãos, nós somos todos falhos, problemáticos, cheios de defeitos. Nós temos que compreender que as pessoas também são assim. Amém? Nós não podemos procurar a perfeição no homem, porque a perfeição vem de Deus. Você quer ser perfeito? Ame seu irmão como ele nos amou. Amém? Jesus resumiu toda a lei dos profetas em um mandamento. Ele falou: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Aí então nós vamos ver que vocês são meus seguidores. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor de Cristo excede todo o mal. Amém? Ele excede toda a amargura, toda a angústia, todo o ressentimento, todo o ranço maldito do diabo. O diabo que quer separar, irmãos,
Nós não podemos aceitar isso em nossa vida. Você não pode aceitar que você é um instrumento de separação, de tristeza, de dor, de amargura. Quantas vezes você tem matado seus pais, seus amigos, seus irmãos, seus parentes, porque você quer chegar ao objetivo? Sabe o que acontece? Você tem distanciado da graça de Deus. Eu prefiro ser marcado pela graça de Deus, porque eu me arrependi, do que eu andar com um orgulho bobo na minha face, dizendo que eu sou ou que eu deixo de ser. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhece todas as coisas. Todas as coisas são luz e patente diante do Senhor. E uma hora o Senhor se levanta sobre a terra, Ele toma a causa do justo, Ele julga ela, Ele coloca cada um no seu lugar. Amém? Deus é quem faz, é quem age, é quem tira o menino das ovelhas e senta no trono. E quem pega o imperador de povos, línguas e nações e faz virar bicho. Amém? A Bíblia diz lá em Samuel, ele é aquele que tira do montouro cinza e coloca para sentar entre os príncipes. E é o que tira das alturas e abate até as cinzas. Ele faz. Ele é o Senhor. Todos nós somos problemáticos, necessitados e carentes da graça de Deus, como foi Caim. Desespero desse homem é de cortar o coração. Quando ele fala que vai ser lançado na face do Senhor, e o Senhor fala: não, meu filho, eu vou estar com você. Aonde você estiver, eles terão a minha marca em você e não vão tocar em você. O caminho que você traçar, meu filho, eles vão ver a marca que está sobre a sua vida e não vão tocar em você. Porque quando Deus se redime, Ele redime de uma vez. Amém? Nós temos que ter essa compreensão em nossa vida. Nós temos que ter essa visão em nossa vida, de que nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que nós não temos. Você pode ser muito bom em muita coisa, mas em alguma coisa você vai ser mestre, e outra você vai ser aluno. Todos têm a aprender, todos têm a ensinar, todos têm que se amar. Paulo disse: olha, considera os seus irmãos sempre acima de você, querido. Sempre tenha seus irmãos acima de você. Sempre tenha seus irmãos acima de você, as pessoas que estão ao seu lado acima de você. Às vezes nós perdemos tanta oportunidade, irmãos, por causa de preconceito bobo. E nós deixamos de aprender tanta coisa com tanta gente boa. Nós deixamos de absorver tanta coisa boa de tanta gente boa. E nós ficamos aí capengando. Por quê? Porque às vezes Deus tem colocado pessoas na nossa vida que ninguém dá nada por elas, mas elas têm muito a nos ensinar. Talvez em caráter, talvez em postura, em dignidade. E muitas vezes nós não tomamos esses exemplos para a nossa vida. E nós perdemos tanta oportunidade de crescer espiritualmente. Nós estamos em eterna evolução espiritual, amém? A Bíblia diz que nós estamos de glória em glória até chegar à estatura de varão perfeito. Nós estamos nesse processo de crescimento espiritual, de esclarecimento espiritual, nessa estrada maravilhosa, a qual as coisas vêm se acrescentando em nossa vida. O Senhor Jesus disse: olha, busca o reino do céu, busca a minha justiça, e tudo aquilo que você precisar, vocês vai ser acrescentado a vocês. No meio dessa jornada as coisas vão acontecendo. Deus está colocando pessoas em sua vida, Deus está colocando coisas em sua vida para que você cresça e cresça cada vez mais. Nós precisamos crescer, deixar de ser pequenos, deixar de ser tão grandes que não conseguimos crescer. Nós temos que estar vazios para que Deus possa nos encher a todo momento. Nós temos que esvaziar a nossa vida, jogar por terra a nossa dignidade, jogar por terra muitas vezes a nossa autoridade e compreender que o Senhor é Deus.
eu estava vendo a passagem, né? Eu estava vendo a passagem ali do imperador Teodócio, né? E ele foi repreendido pelo bispo ali de Milão, porque havia uma seita que estava corrompendo a igreja. Ele mandou matar todo mundo, irmãos. Ele estava errado. Não é assim que é o Evangelho de Deus. O bispo repreendeu e excomungou o imperador. O bispo excomungou o imperador romano. O imperador romano chegou na porta da igreja. O bispo falou: você não vai entrar aqui porque suas mãos estão sujas de sangue. Você não é digno de estar na comunhão da igreja. Você tem que se arrepender. Você sabe quando o imperador falou: olha, eu estou doente, então me dê o remédio que eu preciso fazer. E ele falou: olha, faz uma lei para que todos os condenados à morte não sejam condenados, não sejam mortos durante 30 dias. Depois você vai rever o caso de cada um. Naquele momento, irmão, esse homem fez isso. E a Bíblia diz que o bispo deixou ele entrar na igreja. Quando ele entrou na igreja, ele pegou o manto imperial, jogou longe, caiu de joelho no chão, botou o rosto na terra e falou: Senhor, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E em lágrimas, toda Milão chorou com ele. Sabe o que é isso, irmão? Reconhecer que ele era o imperador, mas ele não era ninguém diante do Senhor Deus. Que ele era passível de erro, que ele era um homem pecador, que ele precisava se arrepender. Nós precisamos compreender que somos homens e precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Compreender a autoridade de Deus sobre a nossa vida, o senhorio de Deus sobre a nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Quantas vezes nós julgamos Caim, nós fizemos coisas tão semelhantes. Talvez não tenhamos dado uma pedra na cabeça de ninguém, mas quantas vidas nós machucamos no meio da nossa jornada. Não é assim. O bispo falou com o imperador: não é assim. O Senhor falou com Caim: olha, não é assim. Deus tem falado conosco nessa noite: olha, não é assim. Nós precisamos melhorar, mudar, transformar e ter uma atitude diferenciada, porque o Evangelho é algo vivo, é atitude. O Evangelho é fazer. Amém? Não é crer. É isso, pastor, você pode crer. Se você não faz, então você não tem fé. A sua fé é morta. Tiago fala: olha, você pode crer, né? Vou parafrasear Tiago nessa hora. Você pode crer que é bom e é justo e é reto ajudar os necessitados, mas se você não ajuda, a sua fé é morta. Amém? Você pode crer que é justo, que é bom, que é digno visitar os prisioneiros, mas se você não vai, a sua fé é morta. Amém? Você pode achar que é justo, que é bom, que é digno você visitar as pessoas que estão em necessidade, mas se você não visita, a sua fé é morta. Amém? E ele complementa dizendo: olha, a religião pura, verdadeira diante do Senhor Deus, imaculada, né? É visitar os órfãos, carentes, necessitados das suas necessidades e cuidar das viúvas. Ou seja, naqueles momentos, naqueles tempos, eram as pessoas mais necessitadas, porque não tinha INSS, né? Não tinha nenhum respaldo do governo para estar amparando ninguém, e aquelas pessoas eram pessoas totalmente desamparadas. Sabe o que é isso, irmãos? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho do perdão, é o Evangelho da misericórdia, é o Evangelho da graça. Amém? Da redenção.
Nós temos que compreender isso em nossa vida. Porque se nós compreendermos isso, nós compreendemos os mistérios do reino de Deus, amém? Nessa noite, querido, eu gostaria de clamar ao Senhor para que essas palavras fiquem gravadas na sua mente, no seu coração, para que você pudesse aplicar isso na sua vida, amém? E compreender que todos nós temos falhas, defeitos, problemas, mas é por isso que nós nos encaixamos no corpo e fazemos parte do corpo místico de Cristo. Se você fosse perfeito, você não encaixar. Imagina, aqui está as falhas, você é perfeitão, como é que tu encaixa? Não encaixa. É as tuas falhas que te fazem encaixar na graça de Deus, que te faz ter a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que te faz ser um todo com Cristo, porque você compreende e aceita que você precisa da graça de Deus. Como o Caio falou, não suporto, me ajuda, eu vou estar sem você, Senhor, sem ninguém. E aí o Senhor fala, não, a minha marca vai te salvar. Aonde você estiver, eles verão que você é meu. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.